Eu demorei muito tempo para entender, mas ouvir a voz de Deus não é algo místico, é algo prático. E quando isso aconteceu, minha vida começou a mudar de forma silenciosa, mas também ao mesmo tempo muito profunda. Isso não significa que eu seja mais espiritual do que qualquer pessoa. Não. Não estou aqui falando aqui de que eu ouvi a voz de Deus por intermédio de uma outra pessoa. Também não é isso. Eu ouvi a voz do Deus Criador dos céus e da terra falar comigo, com sua voz calma, sua voz suave, com sua voz meiga. E mesmo quando Deus está nos ensinando algo, está direcionando um caminho melhor, o caminho perfeito que Ele tem, ainda assim a sua voz é suave, a sua voz é calma, a sua voz é tranquila. Quando Elias estava quebrado naquela caverna, Deus não veio em um tufão, um terremoto, quebrando, destruindo tudo, porque Deus não fala para quebrar ninguém. Deus veio para Elias com uma voz calma, meiga, uma voz de pai para filho, uma voz de consolo, trazendo pão e água para Elias. Mas como eu disse, ouvir a voz de Deus não é algo místico. Qualquer pessoa pode ter essa experiência. Não estou dizendo que isso aconteceu comigo há 20 anos atrás. Poucos dias. Foi algo muito profundo para mim. Algo muito tremendo. Algo muito pessoal. E sempre que ela se manifesta, eu sei que é a voz de Deus. Eu tenho plena certeza e convicção, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sinto, eu sei em quem tenho crido. Comece a crer e não a dizer eu sinto. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. A Bíblia fala que os que esperam no Senhor esperam, não sente desespero. Eles sabem, eu creio, eu acredito. Quando aquela mulher do fluxo de sangue estava querendo um milagre, ela dizia consigo mesma, dizia no seu pensamento, dizia: se eu tocar naquela veste, não se eu sentir, se eu tocar naquela veste, eu vou ficar curada, eu vou ficar sarada. A voz de Deus deveria ser para todas as pessoas algo comum, algo natural. Eu não estou aqui para inventar absolutamente nada. O que eu falo é real, é verdadeiro e acontece constantemente comigo, não porque eu seja melhor ou queridinho de Deus, mas porque de alguma forma, de alguma maneira, segundo o evangelho dele, o Senhor tem achado graça na minha vida. Como pode também achar graça na sua vida? É simples assim. Tem pessoas que se colocam como queridinhas de Deus, mas há um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Isso é Bíblia, isso é Evangelho. O Evangelho é prático, o Evangelho é vivo, o Evangelho é movimentar-se no plano, no querer e na direção de Deus para a sua vida. Há pessoas que muitas vezes estão ansiosas, fadigadas por tantos problemas, tantas situações adversas na sua vida e vão em locais, em lugares para ouvir Deus falar com elas, mas elas poderiam somente,
se ajoelhar na sua casa, derramar a sua alma com toda a sua sinceridade, com toda a sua força, ainda que pequena, diante do Senhor. E eu tenho certeza, convicção, de que quem assim o fizer vai ouvir a voz de Deus. Constantemente estou aqui falando de relacionamento com Deus. Deus não é um Deus distante, Ele quer estar perto de nós. Mas os nossos erros, os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o Senhor. Deus não é culpado de absolutamente nada. Se você não está ouvindo a voz de Deus, você precisa ver onde é que você precisa melhorar. Sim, nós somos pecadores. Deus, Ele é perfeito. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, olha só, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Jesus disse, aquele que bate, as portas se abrem. Aquele que procura encontra, aquele que busca, ele acha. Se você procurar a Deus, se você querer Ele, não é querer de boca. Querer de boca, existem milhares e centenas de pessoas que querem Deus de boca, mas querer Ele do seu lado, ver Ele do seu lado, crer que é Ele que está do seu lado, crer que Ele tem poder para agir, para atuar na sua vida. É isso que Deus quer. No jardim do Éden, Deus passeava face a face com Adão. Olha que grande privilégio, porque Deus sempre quis se relacionar, andar lado a lado, perto da sua criação. É isso que Deus quer de nós. Tem pessoas que ensinam errado. Tem muita gente que aprendeu errado. Para você ouvir Deus, você só precisa preparar a sua vida, preparar o seu coração para você ouvir Deus falar contigo, como eu já ouvi e tenho ouvido. Todas as vezes que o Senhor quer se manifestar dessa forma, Ele se manifesta. Isso não tem 50 anos não, tem alguns dias. Deus pode também se manifestar na vida de qualquer pessoa, na sua vida também. Você precisa preparar o terreno para que Deus, Ele venha até você. A Bíblia fala que o Senhor visitou Abraão. O Senhor foi de encontro a Abraão. Por quê? Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Abraão era um amigo de Deus. É isso que Deus quer de nós. A nossa amizade. O mortal com o imortal. O imperfeito com o perfeito. Mas Deus, Ele espera que nós venha a se purificar diante dEle. Deus espera que nós venhamos a nos derramar diante dEle. Deus, Ele espera que nós venhamos a clamar no íntimo da nossa alma. Deus sabe que nós somos fracos, que nós somos pó, que nós somos cinza, porque não existe ser humano perfeito aqui nessa terra. Não, o que existe é a graça de Deus que se derrama sobre nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas todos os que o buscarem com toda a sua força, a sua alma, a sua essência, eles vão ter o melhor de Deus na sua vida. Os outros podem não ver, mas é a sua intimidade, é a sua comunhão, a sua relação com o Pai, o Deus Espírito, o Deus perfeito,
o Deus Santo, o Deus Justo, Ele está perto de nós. Quando nós queremos, de verdade, com toda a nossa alma, a sinceridade do nosso ser, a sinceridade do nosso ser, Ele se manifesta falando aos nossos ouvidos, falando dentro da nossa mente. Tem pessoas que não conseguem discernir a voz de Deus. Eu posso falar isso em um outro vídeo. Eu já consigo. Demorei muito tempo para entender isso. Mas o homem, ele é complicado por natureza. Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Deus, todavia, permanece perfeito. Mas há pessoas que passam ensinamentos que complicam Deus. Deus não é complicado. Mas há pessoas que passam ensinamentos errados, ensinamentos que mais atrapalham a vida espiritual do homem com Deus do que ajuda. Todo ensinamento que não me edifica diante de Deus, que não me traz edificação espiritual, está me prejudicando. Devemos ter cuidado com que tipo de ensinamento estamos recebendo. Eu já entendi, Deus é simples. Você precisa começar a entender, a colocar na sua mente que Deus, ele é simples, claro. Com Deus não há complicação, com Deus não há confusão, não tem embaraço. Deus é claro, é simples, é suave, é calmo. O salmista diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio. Mas quem não quer Deus como refúgio, não tem Deus como refúgio. Se você quer Deus como refúgio da sua vida, Deus será o refúgio da sua vida. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra. Ele é poderoso, perfeito, santo, justo. Mas ainda assim, Ele quer comunhão sincera, ativa, contínua com você e comigo. Nós somos os filhos dele, somos as obras, a obra das mãos dele. Nós somos. Então ele quer sim comungar conosco, lado a lado, todos os dias, como um pai que ensina, que orienta, que se alegra com cada passo dos seus filhos. Sem misticismo, não é mágica, não, é praticidade. Deus, ele é prático. Tem pessoas que gostam de complicar as coisas, mas Deus, ele é muito, muito simples. Se você pretende, se você quer, eu te aconselho, sim, que você que queira ter uma comunhão ativa e prática com Deus, você precisa estar seguindo, evidentemente, a vontade de Deus. E Ele me invocará, e eu lhe responderei. Deus diz, e Deus não falha. Deus não mente. Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro sempre. E Ele sempre quer estar em comunhão conosco, mas cabe a nós, cabe a mim, cabe a você buscar ao Senhor, ir até Ele, chamá-lo. Me lembro de uma certa situação que eu estava em um lugar e me deu vontade de comer um biscoito. Eu não abri os meus lábios, eu não pedi. Eu imaginei
em joelho, né, de joelhos orando, imaginei uma manteiguinha daquelas de 200 gramas, um saquinho de leite, pão e uma outra coisa que eu não me lembro agora exatamente o que foi. Isso foi uma manhã. Me deu aquele desejo, aquela vontade de comprar e eu não estava com condição naquele momento. Não me lembro exatamente qual hora da manhã, mas à tarde. Eu estava na casa da minha tia nessa época. Bateram na porta. Eu fui atender a porta e quando eu olhei, tinha uma senhora, uma irmã, né? E ela veio com uma sacola nas mãos. Assim que eu abri a porta, ela me deu a sacola e ela disse: Deus mandou eu trazer isso para você. Eu disse: Amém. Eu discerni que tinha algo de bom ali na visita dela, na pessoa dela. Então eu aceitei aquilo e agradeci. Ela foi embora, fechei a porta. Quando eu abri aquela sacola, estava a manteiguinha da mesma marca que eu tinha imaginado. O leite, o biscoito e uma outra coisa que eu não me lembro, mas exatamente o que eu desejei no meu coração, desejei no meu íntimo. Mas eu não cheguei a pedir, entende? Mas desejei no meu íntimo. E Deus tocou naquela mulher exatamente a mesma coisa que o Senhor me deu naquele dia. Porque Ele é bom. Porque Ele é maravilhoso. Ele se compadece de nós. Eu nunca me esqueci isso. Claro que isso não foi uma única vez. Deus é amor. Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus, nós que amamos a Ele. Mas Deus nos amou primeiro, antes de nós amarmos a Ele. Segundo a graça dEle, Ele nos ouve. E Ele ouve qualquer um que se colocar da forma e da maneira que agrada a sua vontade a um coração quebrantado e contrito. Não rejeitará o Senhor. A Bíblia está repleta de profecias, de falas de Deus, falando para o homem o invocar, o buscar, o clamar, o chamar, e Ele responderá, e Ele falará, e Ele se manifestará da forma e da maneira que Ele quiser. Ele se manifesta da forma e da maneira que Ele quiser, para quem Ele quiser, quando quiser, onde Ele quiser, porque Ele é Deus. Se você chegou até aqui, nesse momento, nessa hora, eu agradeço ao Senhor. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se essa palavra, se essa mensagem te trouxe alguma edificação espiritual, se o Senhor tocou em você, se você sentiu um despertamento espiritual para buscar mais a Deus, buscar uma comunhão, não só buscar enquanto você precisa, não tem nenhum problema, mas uma busca ativa, uma busca contínua, porque é isso que Deus espera de nós. Se você foi tocado dessa forma, então continue aqui conosco, nos acompanhando, se inscreva em nosso canal, que eu tenho certeza que Deus trará mais e mais palavras de edificação para as nossas vidas. Que essa mensagem tenha te despertado, para que você tenha uma comunhão viva, ativa e prática diante de Deus. Você não precisa de intermediários nenhum. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Se você crer, acreditar, se colocar diante de Deus, Ele vai se manifestar aí, onde você estiver, ainda hoje,
hoje, no dia que você está vendo esse vídeo. Isso é com qualquer pessoa que esteja nessa posição diante de Deus. Deus se revela porque Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Deus é bom e perfeito. Que o Senhor venha a te abençoar cada vez mais. E fica aqui conosco, porque tem muita bênção de Deus para as nossas vidas. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe que precisa estar ouvindo essa mensagem. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar ainda mais. Amém.